Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de novembro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, quinto amanhã e graças a Deus ontem a gente fechou com chave de ouro os jogos das eliminatórias e jogos da data FIFA. Batemos o bilhete do canal, batemos o bilhete do Insta também. Vou deixar aqui o arroba. Todo dia eu deixo um bilhete no canal e quando eu tenho uma grade boa eu acabo deixando no Insta. Inclusive já deixei até um bilhete para hoje dos jogos do Brasileirão. Vamos lá, amanhã a gente tem uma grade muito fraca mesmo. Garimpei aqui o máximo que eu pude, tá, para poder encontrar uns jogos pra gente. Encontrei alguns jogos que são perigosos, porém vou comentar com vocês, tá bom? Então já bora começar? Bora! Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui é às 4h30 da tarde, pela segunda divisão do Uruguai, eu tenho o Albion que vai enfrentar o Rocha. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Albion é o líder no momento, tem 20 jogos, 13 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, fez 30 gols, sofreu 16, tem 43 pontos, está voando aí rumo à primeira divisão uruguaia. Por outro lado, tem o Rocha, que já figurou aqui no canal, a gente entrando contra ele, é óbvio, e deu certo. Vamos ver se amanhã vai dar certo também. O Rocha é o lanterna, em 20 jogos ganhou apenas 3, empatou 3 e perdeu 14, fez 19 gols, sofreu 33, tem apenas 12 pontos e já está rebaixado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Tanto o Rocha quanto o Albion, dos últimos 5 jogos, em 4 foram, ambas marcam. O Albion vem de 8 jogos de invencibilidade. Dos últimos 8 jogos, em 6, ele foi a primeira equipe a marcar. Já o Rocha vem de 4 derrotas seguidas, 12 jogos sem vencer, vem sofrendo gol nos últimos 12 jogos e dos últimos 10, em 8, foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, tropa, vamos lá, para essa partida aqui, para mim, é vitória do Albion, tá? É um time que é líder, tá voando, tá ali brigando pelo título, esse é o jogo ideal. Se eu não me engano, faltam apenas 2 rodadas, tá? Então, ele vencendo esse jogo aqui, ele já é matematicamente campeão. O Rocha está rebaixado, não briga por mais nada. E a tendência é do Albion fazer essa festa na casa dele, garantindo o título e garantindo mais 3 pontos, tá? Por isso eu exploro essa vitória. Confesso que eu gostaria muito de ter pelo menos uma oddzinha de 1,50 para jogar com empate anula, porque o empate ele já garante o título pro Albion, só que o Albion é um time muito forte, enfrentando um time muito fraco. Eu acredito sim que ele não vai jogar para empatar, ele vai jogar para vencer, até porque o Rocha já está rebaixado também e fazer a festa com a galera, tá? Então eu cravo essa vitória aqui, placar para mim 3-1 para o time da casa. 7 horas da noite eu tenho a Supercopa do Chile entre Universidade Católica enfrentando o Nublense. Apesar da Universidade Católica ser o time mandante, esse jogo aqui é em campo neutro, é final, é jogo único. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. Universidade não perde para o Nublense há 3 partidas. Agora vem um detalhe interessante. Universidade Católica vem de 4 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Nublense vem de 3 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Só que o que eu quero chamar a atenção não está aqui, que é o quê? Dos últimos 12 jogos da Universidade Católica, ele venceu 11. Ele está voando, ele está num momento impressionante. Tanto que ele passou o Colo-Colo na reta final, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato chileno. Cara, tá numa fase impressionante. Dos últimos 15 jogos, ele só perdeu 2. E dos últimos 12, ele venceu 11 e perdeu 1, tá? Dito isso, tem tudo para ele vencer esse jogo de amanhã, se sagrar campeão da Supercopa e depois ainda se sagrar campeão chileno. Mas como a gente é safe, como é jogo de final, eu vou aqui com um empatezinho anula, tá bom? Em caso de empate, a gente fica safe, tá? Acredito ser muito difícil o Universidade Católica perder nesse momento que ele tá, mas de qualquer forma a gente sabe que afinal tudo pode acontecer, então vou com um empatezinho anula. Uma outra coisa aqui que dá para buscar o mercado de gols depois que sair o primeiro gol, porque como jogo único, depois de sair um gol, a outra equipe já está perdendo o título, então automaticamente o jogo já se torna aberto, a equipe ela vai ter que se forçar a ir buscar um empate, pode fazer, pode levar, então pode ser muito interessante buscar esse mercado de gols durante a partida. E para quem é ousado, dá para buscar assim um mais de 1,5 pré-live, como eu disse, se sair um gol, a tendência de sair outro é muito grande, tá? Até porque também a gente tem um histórico de confronto over. Placar para mim,
2-0 para a Universidade. Vou dar essa moral aí, porque eles estão voando nessa reta final, porém, empatezinha nula, safezada Mundo Bet. 9 horas da noite pelo Brasileirão Série A, eu tenho o Sport Recife enfrentando o Bahia. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, que isso aí é o que vai me chamar a atenção para esse jogo aqui. O Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, lembrando que a gente tem muitos jogos hoje, a gente tem jogo inclusive do Juventude que com o empate ele já ultrapassaria o Bahia, né, deixaria o Bahia na zona do rebaixamento. Eu tenho o Sport, cara, que dificilmente vai conseguir se livrar dessa segunda divisão, até porque se a gente olhar o Sport, ele já tem 33 jogos, mas assim, faltam 5 jogos, se o Sport ganhar esses 5 que faltam, ele tá fora, tá? Só que eu acredito ser difícil. No caso aqui do Bahia, para mim tem muito mais chance de ele conseguir se livrar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Sport vem de 3 derrotas seguidas. Dos últimos 5 jogos em 4, ele foi a primeira equipe a sofrer. Já o Bahia, dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols. Vamos lá. Essa partida aqui, analisando o perfil das duas equipes, a gente tem tudo para encontrar um jogo de poucos gols e um jogo de menos 3 gols e meio. Mas eu quero ser ousado aqui, analisando que é um jogo de desespero, um jogo que envolve dois times que estão ali na briga direta contra o rebaixamento, e eu quero cravar um mais de gol e meio, até porque esses últimos jogos do Sport a gente tem tido contorno de desespero, porque o Sport está indo para o tudo ou nada, filho. O Sport ele tem que ganhar esses jogos que faltam para ele. E eu tenho o Bahia também, que vai chegando cada vez mais perto da zona do rebaixamento, dependendo dos jogos de hoje, ele vai ter que se forçar muito a conseguir ganhar esse jogo aqui do Sport, que é até um time mais fraco que ele, e eu acredito sim que a gente tem tudo para ver pelo menos 2 gols. Está pagando muito bem, está pagando quase 1,50, porque os times são under mesmo, só que eu quero ir contra o fato desses times serem under, eu quero dar uma ousada, tá? Isso aqui não é safe que eu estou falando, mas eu quero explorar sim um momento de desespero e explorar esse mais de gol e meio. E vou falar para vocês, esse mercado de gols ele é até melhor para ser explorado no ao vivo. Depois saiu o primeiro gol, a tendência é do outro time ir para cima com tudo, acabar fazendo, acabar levando. E nesses casos sim, a gente tem um bom jogo para gols, ainda mais que é interesse para as duas equipes. Placar para mim, 2-1 para o Tricolor, vou dar essa moral para o Bahia, mas eu não entraria no Bahia, tá? Nem com um empate. Eu tenho outro jogo aqui das 9 horas que eu vou pular, e eu aconselharia vocês a pularem também esse jogo pré-live, que é o do Sampaio Corrêa contra o Cruzeiro pela Série B. Por quê? Os dois times não almejam mais nada, tá? Eles não podem subir, não podem mais cair, então não tem por que eu colocar o meu dinheiro num jogo que não tem importância para nenhuma das duas equipes. Isso pré-live. Se você estiver assistindo o jogo, estiver vendo o Cruzeiro querendo ganhar, e o Sampaio Corrêa nem aí com a hora do Brasil, você fala, não, o Cruzeiro vai ganhar, tá jogando um moleque lá que quer renovar o contrato, não sei o que, o Sampaio Corrêa tá aí, não tá afim, vou entrar na vitória do Cruzeiro, tô vendo que ele tá bem, tudo bem. Mas pré-live, pô, eu fico de fora, tá bom? Jogo que não tem interesse para ninguém, não tem porque ter interesse para mim. 9h45, voltando para o Uruguai, só que agora para a primeira divisão, eu tenho o Nacional que vai enfrentar o Cerrito. Eu ainda não tenho odd aqui, tá? Só que o que eu quero explorar? Vamos primeiro dar uma olhada no histórico. O Cerrito, dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 jogos em 6 foram ambas marcas. O Nacional, ele é o terceiro colocado. O Penharol tá voando essa temporada aqui em 12 jogos, perdeu apenas 1. Tá, o Nacional já perdeu 3, por isso que ele está 6 pontos atrás do Penharol. Eu tenho o Cerrito, que é um time de meio de tabela para baixo, em 12 jogos. Tem 15 pontos, venceu 4, perdeu 3, empatou 5. Detalhe interessante é que o Nacional, em 5 jogos como mandante, ele perdeu apenas 1, tá? E um outro detalhe também é que o Nacional não perde em casa, tá? Em casa, tô falando em casa, para o Cerrito desde 2004, tá bom? É muito tempo que ele mantém aí essa invencibilidade jogando em casa. Dito isso, se eu tiver uma odd acima de 1,50, eu gostaria muito de explorar um Nacional empate anula. Se eu tiver uma odd já abaixo de 1,50, pô, já fica meio complicado para mim. Eu esperaria o ao vivo. Se eu vi que o Nacional tá jogando em casa, pô, tá jogando em cima, amassando o Cerrito, aí eu entraria nessa vitória. Pré-live, sem jogar um empate, com um empate nesse jogo aqui, pô, para mim complica um pouquinho, tá bom? Deixa essa vitória seca para quem é mais corajoso, para quem confia mais no Nacional, porém, sem empate eu tô fora. Pré-live, placar para mim desse jogo, 2-0 para o Nacional. Eu tenho 2 jogos de Copa aqui que eu deixei para o final,
que podem ser muito interessantes e ao mesmo tempo podem ser muito perigosos. Eu vou explicar para vocês por quê. O primeiro jogo deles é pela Copa da Sérvia, às 9 horas da manhã, o jogo do Estrela Vermelha, que vai visitar o Índia. O Estrela Vermelha, ele vem com esse nome aí, Crvena Zvezda, mas eu vou ter escrito aqui, no início do jogo eu vou escrever, fica mais fácil para vocês. É o seguinte, Estrela Vermelha é um time completamente dominante lá na Sérvia, é ele o Partizan, só que nessa temporada ele está muito mal, ele está vendo o Partizan se isolar na liderança, coisa que na temporada passada não aconteceu. O Estrela Vermelha mandou tão bem que ele foi campeão com muitas rodadas de antecedência. E é o seguinte, como o Estrela Vermelha ele joga domingo pela Liga, pode ser, né, e que é o provável que aconteça, que ele vá com um time reserva, amanhã um time misto, focando na Liga, porque é um campeonato mais interessante para ele, um campeonato que ele precisa correr atrás do Partizan, e aqui ele vai estar enfrentando o time de segunda divisão. Dito isso, uma odd de 1.13 para entrar numa vitória é muito ruim, tá? Eu não aconselho, se fosse uma odd de 1.20 para completar um bilhete de um time que está jogando em casa, ou do time que é um bye, por exemplo, com titular, é uma coisa, mas entrar 1.13 em um time que é reserva, para mim não vai. O que dá para explorar nesse jogo aqui? Como é o fato de ser jogo único, o fato do Estrela Vermelha normalmente fazer muitos gols, né? Ganhar de goleada, ainda mais que fazendo um gol aqui o Estrela Vermelha, a tendência é que o Índia ele vá para cima com tudo e a gente consiga ver pelo menos 3 gols, mais de 2,5 gols, tá? Pré-live, ou então uma vitória no primeiro tempo do Estrela Vermelha, de ele já chegar para cima com tudo, já tentar matar logo esse jogo no começo e depois ficar tranquilo. O que é perigoso dessas duas entradas aqui é que eu tenho um provável time misto, time reserva. Eu não sou fã de entrar pré-live, tá bom? Deixei aqui apenas como opção para vocês, porque a nossa grade tá muito fraca. Placar para mim, 4-1 para o Estrela Vermelha. Às 5h15, que é do Sporting enfrentando o Varzim, né, pela Copa de Portugal, para quem não está muito familiarizado ainda com o Sporting, que é o atual campeão português. Vamos lá, o Sporting, ele tem essa partida aqui, que ele vai enfrentar um time também da segunda divisão, ele está jogando em casa, ele tem tudo para vencer esse jogo. A pergunta é, Sporting vai com o time titular ou vai com o time misto, tá? Isso que pega a gente. Eu tô acreditando que a tendência é que o Sporting coloque bastante titular, porque o Sporting só vai jogar, ele não vai jogar final de semana, diferente do Estrela Vermelha, ele só vai jogar no meio de semana que vem, que ele vai enfrentar um Borussia, que é um jogo de vida ou morte ali pela Champions League, e acredito que pela distância, né, do confronto, ele deve entrar sim com alguns titulares. E ele jogando em casa, com os titulares, num jogo único de Copa, ele deve sim vencer essa partida. Só que essa odd aqui, a 1,10, é impossível. Então o que dá para explorar? Uma vitória no primeiro tempo do Sport, analisando que vai começar o jogo, ele está jogando em casa, vai estar com a torcida, tem tudo já para ele matar esse jogo no primeiro tempo, ficar tranquilo ali no segundo, se ele tiver ido com os titulares, já começar a poupar, já pensando nesse jogo decisivo da Champions League. E uma outra coisa aqui que dá muito bem para eu explorar é um margem, 1,5 gol, analisando que é jogo único, jogo de Copa, provavelmente o Sport vai fazer um gol, aí o Varzim vai ter que ir para cima com tudo. Caso o Varzim consiga uma zebra aí de fazer um gol, o Sport ele vai ter que se obrigar a virar esse jogo, pelo menos empatar. Então dá para explorar sim um margem, 1,5 gol no safe, e um margem de 2,5 gols para quem é usado. Para mim também vem muito quente, tá bom? Placar para mim, se o Sport for com um time ali com pelo menos uns 7, 8 titulares, eu cravo 3-0 até com muita tranquilidade, tá bom? Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quinta-feira, tá bom? A gente não tem tanto jogo assim, a gente tem muito jogo perigoso, então toma cuidado, filtre somente jogos que você tem mais confiança. Eu sempre falo isso por quê? Porque primeiro não é para fazer todos os jogos, tá bom? Eu dou aqui, sei lá, às vezes eu dou 10 jogos, 15 jogos, cara, filtra, faz um filtro, vê o que você tem mais confiança, até porque são heads menos dolorosos, tá? Se você toma um head num jogo que tinha muita probabilidade de acontecer uma coisa, não aconteceu, zebra, beleza. Agora quando você toma um head de um time que você já não conhece, aí você vê as estatísticas, você não sente confiança, você toma, aí você vai lá, entra e toma um head, aí você, caraca, para que eu entrei nesse time, mané, eu sou muito burro, aí você já começa a se criticar. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a querer recuperar esse dinheiro e vai começar a entrar em um monte de jogo nada a ver, vai ver jogo só pela tabela, vai começar a entrar em escanteio, escanteio é danado para derrubar as pessoas, aí quando você viu, zerou a banca. Então toma cuidado, se você não tem confiança nos jogos de amanhã, sexta-feira tem jogo, sábado tem jogo, domingo tem jogo, a gente tem volta das ligas europeias, jogos muito bons pra gente, então não sentiu confiança, tira o dia de folga, aqui você pode, aqui quem manda é você, tá? Jamais se obrigue a bater meta, que bater meta diária é coisa de otário, e eu falo mesmo é coisa de otário, você cria uma pressão desnecessária
em cima de você num ramo que você não é para se criar pressão, tá? Se eu não quiser trabalhar hoje, eu trabalho amanhã. E se eu não quiser, eu trabalho depois da manhã, semana que vem, e é isso, beleza? Não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo coloquei a Universidade Católica, empate anula. Tá jogando a final, tá voando. Dos últimos 12 jogos, venceu 11. Tem tudo para pelo menos não perder, tá? Eu acredito muito nessa vitória, mas a gente vai com um empatezinho anula aí. Em caso de empate, a gente fica safe. E para fechar o bilhete, coloquei um mar de gol e meio entre Sport e Bahia. Já avisei para vocês que não é safe, porém eu quero explorar esse momento de desespero de duas equipes ali brigando contra o rebaixamento e explorar o mercado de gols. Essa nossa dupla deu um total de 1,87, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou chegar próximo disso. Espero que a gente tenha um dia muito bom amanhã, um dia muito abençoado e tamo junto, muita fé, bora para cima!